Os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli acabam de cair. Chegou o grande dia de dizer adeus. Eu digo isso porque a Polícia Federal, neste exato momento, em uma baita reviravolta e talvez até por um milagre, resolveu abrir o celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, mesmo após o sujeito ter apagado todas as informações do seu aparelho. A Polícia Federal deixou muito claro que tem um software super potente que está conseguindo descobrir conversas, vídeos, ligações, tudo que você imagina, e certamente isso vai cair no colo do Xandão e do próprio Dias Toffoli, os mesmos que sempre se colocaram como grandes bastiões da moralidade, que votaram para colocar Bolsonaro na cadeia. Agora a casa caiu para eles. Acredite, não há mal que perdure para sempre. Uma hora ou outra a verdade é restabelecida. Aqueles mesmos que sempre fizeram discursos com o peito estufado, dizendo que Bolsonaro merecia ir para trás das grades por tentativa de golpe de Estado, mas que em nenhum momento conseguiram provar qualquer ato de corrupção do presidente Bolsonaro, são os mesmos que agora estão passando por isso aqui. Olha o que o jurista André Marsiglia, comentarista também da CNN, acaba de nos revelar. Olha, hoje eu tenho uma bomba para vocês. Uma bomba que saiu na coluna do Lauro Jardim e eu vou explicar aqui para vocês. Tem 3 pontos relevantes que o Lauro Jardim traz na sua coluna e que, se forem investigados adequadamente, seja pela Polícia Federal, seja pela CPI e CPMIs do Congresso, podem resultar em uma queda, mas numa queda feia dos ministros do STF. No mínimo, o Toffoli e o Moraes. Veja só, a Polícia Federal está investigando a relação da empresa Meredith, que é uma empresa da família do Toffoli e que intermediava negócios, inclusive do resort do Tayaya, até porque Meredith DT é Dias Toffoli. Óbvio, muito provavelmente é isso. Essa Meredith, a Polícia Federal está investigando a relação dela com o Master e com o Vorcaro. Vocês entendem? Há suspeitas de que a Meredith recebia dinheiro de escritórios de advocacia. E aí você vai se lembrar que a imprensa já revelou que o Master pagava escritórios de advocacia, pagava uma fortuna para esses escritórios. Só no ano passado, R$500 milhão, 580 milhões de reais, inclusive para a esposa do ministro Moraes, que tinha um contrato de 130 milhões de reais com o Master. Ou seja, o que a coluna nos dá a entender é que o Master podia estar pagando escritórios, que esses escritórios estavam pagando a Meredith, e aí é que precisa ser investigado melhor. Essa Meredith distribuía esse dinheiro para quem? Seria para os ministros? Seria para o Toffoli? Seria também para o Moraes? Seria para quem? Se essa Meredith estivesse distribuindo dinheiro, se a investigação chegar nisso, o Toffoli e o Moraes caem. Caem. E caem feio, porque isso pode ter, inclusive, crimes graves envolvidos. Eventualmente, estou aqui só numa eventualidade, a gente pode estar diante até mesmo de lavagem de dinheiro. Porque veja só, se o Master pagava escritórios, os escritórios pagavam a Meredith e a Meredith distribuía dinheiro para os ministros, bom, você tem uma linha aqui que o Master está pagando os ministros. Agora, pagando para quê? Com que dinheiro? Dinheiro de onde? Então, assim, isso tudo é muito sério. É muito sério. E precisa ser investigado. E tomara que seja. E tomara que seja. E tomara que isso aqui que a gente está cogitando como uma possibilidade não ocorra. Porque é muito grave que o ministro ou que ministros do STF estejam envolvidos em algo assim. Segundo ponto que o Lauro Jardim traz. O celular do Vorcaro tem mensagens de Fabiano Zettel, que é cunhado do Vorcaro, que está preso. Lembra-se desse caso? E nessas mensagens ele manda liberar pagamentos porque estaria sendo insistentemente cobrado. Pagamentos cobrado por autoridades da República. Que autoridades? Seria o Moraes? Será que o Moraes estava cobrando para que os pagamentos viessem para sua esposa? Bom, isso é hiper grave. Mas essa suspeita não é infundada, porque a imprensa revelou que o Vorcaro mandou atrasar menos tudo podia atrasar, menos os honorários da esposa do Moraes. Então, se o Moraes estivesse ali cobrando, insistindo para que os pagamentos ocorressem, mais um troço gravíssimo. E o terceiro ponto que o Lauro Jardim traz é o seguinte: ministros do STF foram avisados de que as investigações do Master respingariam com força na corte. E por isso, inclusive, eles estão tentando barrar tudo quanto é CPI. Porque a CPI às vezes não dá em nada, mas revela muita coisa. Isso dá a entender que os 2 fatos anteriores
né, que a gente mencionou, esses 2 pontos anteriores, e estão realmente relacionados, ou possivelmente relacionados ao Moraes e ao Toffoli. Senão, não tinha por que eles estarem alerta, impedindo ou tentando impedir ou pressionar para que as CPIs não fossem adiante. O STF, se as investigações forem feitas e forem feitas de forma livre, meus queridos, nós podemos ter o STF implodido, sobretudo pela atuação desses 2 ministros, Moraes e Toffoli. É um negócio de arrepiar.